Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai ver como que funciona a alocação de memória, os tipos de variáveis. Então, para a gente começar aqui, como são alocadas as variáveis no nosso computador? A gente consegue pensar que existe um espaço dentro do nosso computador que a gente consegue separar ele em vários pedacinhos e colocando informação e dados ali dentro. Então, tendo essa premissa, a gente já consegue tirar algumas conclusões. Que existe um limite para esse espaço. Então vamos imaginar que esse seja o limite aqui. Imaginando que esse espaço que a gente tem aqui, onde que a gente tem para a gente poder armazenar as nossas informações, a gente consegue pensar também que cada variável vai ocupar um determinado espaço aqui dentro. Então, dito isso, a gente consegue segmentar e dividir esse espaço em várias áreas. Esse espaço aqui dividido, a gente consegue chamar ele de memória RAM. Essa memória RAM, ela é exatamente o que a gente tem ali dentro do nosso computador. Quando a gente vai colocar ali, que é 4, 8, 16, 32, 64 gigas, né? Então, aqui é só uma visualização abstraída disso, né? Então, vamos pensar que aqui, essa memória RAM que a gente tem aqui no dentro do nosso computador, tem esse espaço aqui. E aí, quando a gente aloca uma nova variável, a gente está pegando e solicitando para o nosso sistema operacional fazer esse alocamento para nós. Então, vamos pensar que a gente tem todo esse espaço disponível de memória para a gente poder alocar. E quando a gente digita lá var, o nome da variável, e depois atribui o valor, a gente está fazendo praticamente isso. A gente está pegando essa informação e preenchendo um desses bloquinhos aqui com esses dados. Então, no momento que a gente tem esse espaço alocado, a gente consegue ler e escrever nele. Até aí, tudo bem, né? Só que a forma que isso funciona é através de uma hierarquia. Então, a gente consegue imaginar a seguinte forma. Aqui a gente consegue representar de uma forma bem abstrata e nem tão detalhada assim, mas quando a gente está programando, a gente vai pensar que todas as operações que a gente vai fazer, ela vai precisar respeitar essa hierarquia aqui que eu montei. Então a gente pode pensar que o nosso programa, todas as operações que ele está fazendo, ele vai ter esse nível de permissão aqui, que no momento que acabar os níveis de permissões dele, ele vai pedir para os níveis do usuário, né? Então ele vai subir uma hierarquia acima para poder perguntar, eu preciso alocar mais memória, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E no momento que o usuário não tiver mais permissão de fazer essas operações, ele vai pedir para o sistema operacional que, por sua vez, vai se comunicar com o kernel. Aqui não é necessariamente, dá para dizer que ele está pedindo acesso e tal, mas é a mesma dinâmica. Então, quando a gente está programando, quando a gente está criando uma variável, geralmente a gente só fica nesse nível de programa. Mas aqui fica como curiosidade para saber como que funciona essa interação de hierarquia, porque é algo que é interessante a gente saber desde o começo, que não vejo motivo de por que não explicar para vocês. Então, quando a gente está ali programando, a gente aloca esses espaços de memória. Então a gente pede lá para o nosso programinha criar as variáveis, ele vai criando para nós e vai alocando na memória. Essa forma de hierarquia, a gente pode pensar que seria mais ou menos assim de visualizar. E não pode ter ficado tão bonito, mas é mais ou menos assim. Pensar que essa parte vermelha da memória é o acesso do nosso programa, aí depois a gente tem a verde, que é a do nosso usuário, depois a azul é do nosso sistema operacional, e depois essa laranja aqui, amarronzada, é o kernel. Na prática, o sistema operacional ele acaba pegando todo o espaço que tem e gerenciando isso, né? Ele se comunica assim através do kernel. A gente sabendo disso, que existem limitações da nossa memória, a gente consegue pensar em formas e jeito de como a gente vai armazenar essas informações dentro de um espaço limitado e da forma mais eficiente para isso. E é nisso que vem os tipos de dados, né, os tipos de variáveis que a gente vai utilizar para definir de forma explícita dentro ali do nosso programa como que ele vai alocar esse espaço disponível para nós. Então a gente consegue dizer e definir de uma forma abstrata, assim, generalizada,
para a gente poder entender assim, e depois aplicar essa lógica para entender outros conceitos da programação, é que a gente pode dizer que os tipos de variáveis são um conjunto pré-definido para fazer representação de tipos de informação e tipos de dados. A gente pode descrever da seguinte forma. Pode descrever esse conjunto de uma forma mais próxima da linguagem de programação, através de palavras, ou aqui, como exemplo, eu vou utilizar formas geométricas para ficar mais fácil de a gente entender como, através de uma analogia mais visual. Então, quando a gente estiver trabalhando com um tipo de variável, a gente pode pensar que todas as vezes que a gente for fazer uma representação ou utilizar um quadrado, vamos dizer assim, a gente vai utilizar um quadrado ali, a gente vai desenhar essa forma de quadrado, né? Vai pedir para ser alocado um quadrado, pensando que a gente precisa deixar de uma forma bem clara qual é o tipo de informação e dado que a gente está utilizando. E da mesma forma serve para as outras formas geométricas, né? A gente também pode pensar naquele joguinho que o pessoal usa para criança, né? Que é onde a gente consegue pegar as formas geométricas e botar dentro dos buracos, né? Então a gente consegue imaginar que a gente tem mais ou menos como fosse isso, né? A gente precisa pegar a forma ideal ali, a forma perfeita que se encaixa nisso. Pensando numa representação muito abstrata, né? Onde eu consigo, vamos dizer, que linkar essas formas e essas palavras com uma informação. Então, na prática, como que funciona? A gente tem os inteiros, a gente também tem os números reais, a gente tem os valores booleanos e a gente tem a informação em texto. A gente pode representar nessa seguinte forma, a gente está representando a mesma coisa de diversas maneiras, né? Então eu posso declarar e representar que números inteiros eles vão ser identificados e reconhecidos pela linguagem de programação através de uma palavra, né? Por exemplo, int, ou através de uma forma, por exemplo, um quadrado. Lembrando que isso aqui é um conceito só de exemplo abstrato, né? Na prática, a gente não usa formas geométricas, né? A gente usa palavras. Mas é para a gente conseguir entender que essa palavra ela é só um símbolo. E ela pode significar qualquer coisa. E a gente está dando o sentido para isso. Então, quando a gente fala de tipos de variáveis, é fazer todo esse processo. A gente pegar, definir um símbolo, um nome, né? De forma mais prática, para representar um tipo de informação. Então, por padrão, a maioria das linguagens de programação, elas já têm implementado esses 4 tipos e muitos mais outros. E dentre esses tipos, a gente consegue fazer uma análise e classificar que existem 2 formas distintas da gente identificar os tipos de variáveis. Esses 2 tipos são, que a gente pode dizer, são variáveis primitivas e variáveis compostas. Eu acho mais fácil de entender pensando que as variáveis primitivas são do tipo simples e o composto é que compõe mais de um tipo de valor. Então essas são algumas características aqui em relação aos tipos das variáveis primitivas e das variáveis compostas. A gente pode pensar que as variáveis primitivas elas vão armazenar um valor único. Então, nesse espaço aqui da memória, vai estar sendo armazenado somente um valor, por exemplo, 5, ou então pode ser um hello, uma palavra, ou então um valor de verdadeiro ou falso, então até, por exemplo, um valor decimal, né? E é isso que vai representar e é isso que vai estar acontecendo diretamente na memória. Já quando a gente pensa em variáveis compostas, as variáveis compostas elas armazenam uma coleção de valores ou uma estrutura de dados. E o que isso quer dizer? A gente pode pensar que no momento que eu estou alocando uma nova variável, ao invés de eu pegar e pedir para ele alocar somente um bloquinho aqui na minha memória disponível, eu posso estar fazendo da seguinte forma, alocando mais de um espaço numa única requisição. Eu vou estar fazendo mais ou menos isso aqui, né? Vou estar, no caso, alocando, vamos pensar, 3 blocos de memória para uma variável composta.
e essa variável composta, ela vai ser feita através de uma coleção de dados primitivos ou uma outra tipo de variável composta. Então, na prática, eu posso estar alocando aqui e eu vou estar atribuindo o significado que eu quiser para esse tipo de variável composta. Num exemplo aqui, eu vou definir, por exemplo, o que vai ser uma pessoa, os dados de uma pessoa. Então, aqui dentro dessa espaço alocado, eu ainda consigo ter os mesmos tipos de representação de dados, porque afinal eu vou estar utilizando esses dados primitivos para compor essa informação geral. Então, nesse caso, eu vou estar dizendo para o nosso computador ali, aloca esse espaço da memória e atribui esses valores ali dentro. Só que quando eu for acessar, eu consigo acessar todo esse bloco de uma forma direta. Então, no caso aqui do exemplo, só para trazer um significado para esses valores, eu pensei que isso aqui é uma representação de uma pessoa, aonde a pessoa, primeiro valor armazenado na memória seria a idade dela. Então, no caso aqui seria 10 anos, depois seguido do nome. Então, a gente tem o João com 10 anos e aqui o dinheiro que ele possui. Então, aqui eu tenho uma representação de uma pessoa chamada João, que possui 10 anos e tem 35,50 no seu saldo bancário, né? Sei lá, ganhou uma mesada ali, enfim, tá no lucro. E é importante a gente pensar dessa forma para que a gente dê um significado às informações que a gente está manipulando dentro do computador. E a grande sacada da programação é fazer isso, é pegar uma informação e manipular, e através do significado que a gente dá para esse dado, a gente consegue construir o que a gente quiser praticamente. Então, só a gente praticando e treinando, a gente consegue indo criando esses níveis de abstração para a gente poder bater o olho e entender o que está sendo descrito dentro de um código e entender, e vamos dizer que simular o código da nossa cabeça para conseguir saber quais os passos que está acontecendo. E voltando, né, só para completar a descrição, né, pode pensar que as variáveis lá primitivas são os tipos mais básicos e fundamentais, como ali, né, valores numéricos, como os valores inteiros, valores reais, texto, né, então valores únicos, né. E já as variáveis compostas é a construção, né, eu acabei explicando ali, né, dentro do exemplo, né, acabei explicando aqui como que funciona essa parte da memória, né, dentro da parte da variável composta. Então, tipo, ela é construída a partir de outros tipos primitivos ou outros tipos compostos, né. Então, por exemplo, aqui se eu fosse querer representar uma lista de pessoas ou então uma lista de jogadores dentro de um jogo, eu poderia só pegar essa estrutura de dados aqui que eu criei de forma bem simples aqui, abstrata, para representar outros jogadores. Então, eu só teria que, por exemplo, lá no meu código, pegar e pedir aqui para ele alocar uma outra, vamos dizer, uma outra pessoa. E essa pessoa eu dou através dessa configuração. Então, na memória vai ficar mais ou menos assim. Depois é só atribuir outros valores, né? Por exemplo, vou botar aqui Lucas, vou botar 80 pila e 26, por exemplo. Um outro exemplo de um outro jogador aqui, né? Pensando que aqui seria uma lista de jogadores e seu dinheiro atual. Então a gente tem que pensar nos tipos de dados dessa forma, que é como que a gente vai representar isso, né? Eu tenho as informações mais simples e as informações mais compostas, né? Que elas são o agrupamento, né? Ou uma coleção dessas informações mais simples. E por último, só para entender como é que funciona ali o conceito da memória, as variáveis simples, elas são geralmente armazenadas com um valor direto da memória, né? Então, como ali eu mostrei, né, a gente consegue alocar o espaço ali reservado certinho e beleza. Já as variáveis compostas, geralmente elas são armazenadas como uma referência para os valores na memória. Então, para não entrar em como isso é implementado na prática, porque isso pode variar de linguagem de programação para linguagem de programação, a gente pode pensar que essa referência que ele salva é esse espaço aqui do fundo, né? Até vamos trocar aqui de cor. Acabei trocando tudo, né? Deixa eu ver se eu consigo trocar só. Né? A gente pode pensar que a referência é esse espaço da memória, né? Então, tipo,
aonde que eu vou buscar as informações. Então, geralmente, é implementado dessa forma. Mas isso varia de linguagem para linguagem, mas é interessante a gente entender que existe esse conceito, né? Dito isso, o que a gente pode pensar aqui de uma forma, trazendo como curiosidade, nossa, porque a gente pode no começo, assim, pelo menos foi algo que eu senti, eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou representar determinado tipo de informação, né? Qual tipo de variável, né? Na época eu nem tinha essa consciência de saber que eu estou manipulando com informação e dados, né? Só depois de eu mexer muito ali que eu acabei entendendo ali, não, isso aqui são dados e tal, por mais que pode parecer meio óbvio, na época eu não tive essa sacada, né? Então, tipo, como que a gente pode saber qual tipo de dado, como que eu vou classificar esse dado e saber qual tipo de variável é a melhor para o meu problema, né? Então, tipo assim, vamos supor, isso pode ser meio óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Tipo, nossa, como é que eu vou representar uma idade? Né? Então, quais são as formas de eu tenho de representar essa informação? Então, a gente consegue, tem várias coisas que a gente consegue de forma muito intuitiva, por exemplo, é, uma idade, a gente representa ela no nosso dia a dia, na nossa vida normal, assim, né? A gente fala ela através de um número, então fica muito óbvio para nós que a gente representar esse tipo de informação vai ser através de um número. Mas assim, a gente consegue aprofundar mais esse raciocínio. Então, não, mas eu não falo assim, eu tenho 26,7 anos, né? Tipo assim, não é isso, né? Tipo, a gente geralmente só fala, tenho 26, né? Fala um número inteiro. Então a gente consegue identificar esses padrões, né? Claro que a grande maioria das informações que a gente trabalha são muito simples e muito fáceis de se identificar. Mas a título de curiosidade, já existe uma área que é estudada por anos, que já traz todo esse conhecimento e já sabe tudo, assim, praticamente, sobre os tipos mais comuns que a gente vai utilizar na programação. E a gente consegue utilizar para várias outras coisas, não só programar e tal, mas é a área de estatística dentro da matemática, aonde ela também tem o conceito de variáveis, a gente tem conceitos onde ela descreve de forma muito clara e direta, e existem as próprias formas de manipular e de se tratar. Então isso é uma curiosidade muito legal que eu gostaria de ter tido na época quando eu estava aprendendo a programar. Eu estou passando agora para vocês. Vocês não precisam estudar estatística e tal, mas fiquem sabendo que isso existe, é algo muito útil para nós. E dentro do conhecimento da estatística, a gente tem algumas classificações das variáveis. E eu montei aqui um paralelo com a sintaxe do GDScript, dentro da linguagem de programação para Godot, né? Para a gente poder fazer uma analogia, né, desses tipos de variáveis da estatística e a gente conseguir pensar como, vamos dizer, montar um algoritmo ali, um método de como a gente consegue classificar a informação que eu tenho para saber qual o tipo de variável. Na prática, isso a gente faz de forma muito intuitiva, mas acho muito legal trazer isso de uma forma mais descritiva e visual, porque eu demorei algum tempo até ter essa sacada de relacionar essas áreas, parte da programação e estatística. Mesmo quando a gente tem um estudo formal, através de uma faculdade, a gente tem aula de estatística, né? Quem é pessoal da computação, a gente acaba vendo isso, mas em nenhum momento, pelo menos comigo, o pessoal comentou de ter essa relação direta, né? Foi só depois quando eu acabei ligando os pontos. Então vamos dar uma olhada aqui, dar uma revisão geral aqui, né? No conteúdo aqui, passando essa curiosidade da estatística, para vocês pegarem bem e entender. Então, vocês não se preocupem, questão de o que é o inteiro, o que é não sei o quê, porque a próxima aula vai ser a manipulação e as operações desses tipos em específico. Então, vai ter um vídeo abordando cada tipo em específico e as suas manipulações e operações. Aqui a gente só está entendendo a parte conceitual do que é um tipo de variável, né? Vamos pensar, entender toda a parte teórica ali por detrás, para que depois a gente não precise ficar quebrando cabeça com algo que é muito simples e que, se for abordado e entendido dessa forma mais conceitual, consegue expandir a nossa percepção e resolver os problemas de forma muito mais fácil, né? Então, vamos lá. Aqui, dentro da estatística,
A gente tem as variáveis e aí a gente consegue também, vamos dizer, classificar em duas áreas, né? Lembrando que isso aqui não é uma aula de estatística, né? São só informações resumidas, fazendo uma analogia com a programação, né? Então isso aqui a gente consegue se aprofundar muito mais em cada conceito aqui e tal, e sua origem, mas que não é o foco desse vídeo. Então, quando a gente pensa em um tipo de informação quantitativo, a gente está contando algo, né? A gente está, vamos dizer, enumerando isso, né? A gente está definindo ali que existe, né, uma quantidade. Então, por isso que é quantitativa. E dentro dessa área quantitativa, a gente tem duas que é mais comum na programação, que a gente pode fazer uma descrição quantitativa discreta ou contínua. A discreta seriam os números inteiros, né? Então a gente consegue lá os números sem a casa decimal, né? A gente consegue declarar, né, da seguinte forma lá, var, por exemplo, um exemplo que eu peguei e trouxe para vidas, né? Então, var vidas tipo inteiro igual a 3. Então aqui eu estou representando que a minha quantidade de vidas é igual a 3, né? Já para a gente poder fazer uma descrição de um valor que é uma quantidade contínua, eu estou pegando como exemplo uma velocidade. Então, por exemplo, a nossa velocidade ela não varia, tipo, agora eu estou a 1 km por hora e do nada pulei para 2 km por hora. Não, tipo, eu tenho todo o processo ali dos valores crescente até chegar ao 2, né? Então, a forma que a gente vai representar e qual a precisão disso, por exemplo, se a gente olhar num velocímetro de um carro, né, quando a gente está acelerando, o ponteiro ele não pula, né, de um momento, de um valor para o outro, né, ele vai crescendo de forma gradual, né, e uma forma que a gente tem de descrever essas grandezas que a gente tem, né, é de uma forma contínua. Então, aqui como exemplo, né, a velocidade, então, o tipo dela eu botei como float, o valor dela é 27,8. Então, imaginando que a gente está a 27,8 km por hora, né, dentro de um veículo. Já se a gente olhar para as variáveis qualitativas, a gente, dentro da programação, tem três tipos que a gente acaba utilizando bastante, que seriam as variáveis qualitativas nominal, que é onde a gente descreve, vamos dizer, uma categoria, né, um valor único, que a gente pode trazer isso como um texto, né? Geralmente os textos, eles representam uma coisa única ali, né? Pode ser um sentido, pode ser, se a gente pegar, por exemplo, um parágrafo, uma frase, né? Isso vai representar algo específico, ou se a gente for pegar uma palavra específica, uma única palavra, pode representar um nome, que é o caso do exemplo aqui que eu coloquei. Então a gente vai criar lá a variável, o nome, vai receber o tipo string, e vai ser igual a Maria. Já dentro das variáveis qualitativas nominais, a gente tem as nominais dicotômicas, que a ideia dela é onde só posso atribuir dentro dessa categoria valores de verdadeiro e falso, que dentro da nossa programação seriam valores booleanos, né? Então aqui a gente está criando, por exemplo, uma variável, né? No caso do exemplo aqui, se ele tem uma chave mestra, né? Então imagina que a gente tem uma fase de algum jogo e para eu avançar de fase, né, e para o próximo nível, eu preciso coletar uma chave. Então, como que eu posso representar se eu tenho essa chave ou não, né? Então, cria uma variável, tem chave mestra, qual que é o tipo dela? Como é só verdadeiro ou falso, né? Se eu tenho a chave ou não, é uma condição de sim ou não, né? Uma pergunta sim ou não, consigo utilizar uma variável booleana para representar isso. E no exemplo aqui eu botei que, no caso, o jogador ainda não pegou a chave, né? Então ele não tem a chave. Então, depois disso, a gente consegue programar, utilizar outras ferramentas ali dentro da linguagem de programação para fazer essa validação, trabalhar com esses condicionais. Se tem uma chave mestra, faça isso, se não, faça aquilo. Mas isso a gente vai ver nos próximos vídeos. E aqui também, como um título de curiosidade, não é o foco, porque eu vou trazer de um vídeo separado, porque começa a entrar na parte de coleção de dados e estrutura de dados, mas a gente também pode dizer que uma variável qualitativa é ordinal, no sentido de onde ela possui uma ordem, né? Então, aqui dentro do exemplo, eu botei que seriam as dificuldades. Então, a gente tem a dificuldade fácil, médio e difícil. Então, no sentido que existe uma ordem crescente, né? Então, a gente também consegue trazer
esse tipo de representação para dentro do nosso código. E outros muito mais, né? Só que aqui, como é só um exemplo inicial, eu trouxe dessa forma. Vou explicar de forma simples o que é aqui essa sintaxe. Então, tipo, aqui eu estou criando uma nova variável com o nome dificuldades, estou atribuindo que ela é do tipo de um array de tipo string. O array, ele é, vamos dizer, é uma coleção de informações. Então, eu estou pegando, armazenando em um só local, vamos dizer, pegando, criando uma referência para esses valores. E desses valores eu coloquei lá que é fácil, médio e difícil. Algo muito semelhante a esse exemplo aqui, né? De uma forma de a gente visualizar, né? Eu estou alocando, por exemplo, mais de um espaço na memória, e quando eu for acessar esses espaços, eu tenho acesso a essa referência maior aqui, e depois trabalho com os valores. Então, é mais ou menos assim, né? Essa questão do array. Não se preocupem que vai ter vídeo específico, mas no futuro, abordando especificamente, né, coleções e estrutura de dados. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que tiverem, podem deixar aqui no comentário ou acessar lá o nosso Discord e perguntar lá, que eu também vou responder. Não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e também dizer o que achou dessa aula. Por hoje é só e até a próxima.